Oi, eu tava sumido. Bem, eu tava ocupado, estudando, trabalhando, batendo punheta. Mas enfim, digamos que você tá ficando com uma garota ou com um garoto, eu não sei o gênero que você se interessa. E foda, não importa também. Mas pra você eles poderem ficar juntos, você terá que derrotar os 7 ex-namorados malvados da pessoa. E é por isso que hoje eu trago pra vocês o injustiçado Scott Pilgrim contra o mundo. Vamos lá. Esse é o Scott Pilgrim, um jovem canadense de 22 anos que tem uma banda junto de seus amigos Stephen King, divide o quarto e até a cama com um gay, que é bem esquisito de se falar, e tá saindo com uma garota de 17. Alguém chama a polícia pra ele, por favor. Até que de repente ele começa a sonhar com uma garota. Anda de patins, cabelo pintado e essas coisas de gente esquisita. E o nome dela a gente descobre em breve, porque ele vai a uma festa e a garota do sonho tá lá. E algo muito importante para se ressaltar desse filme é como que as transições dele são impecáveis. Esse filme é daqueles filmes que você não se distrai com outra coisa vendo ele. Por conta das transições, dos personagens, do Scott mesmo. Passa a vibe de um nerd idiota, mas ao mesmo tempo de um personagem muito da hora. É um filme incrível, na minha opinião. E bem, a vibe de nerd dele é muito mostrada quando o flerte do Scott é literalmente contar a origem do nome Pac-Man. Que era pro nome dele ser Puckman, só que tiveram que trocar, porque poderiam muito bem trocar o Puck por Fuck, que todo mundo sabe a tradução. E, bem, quando ele conta isso daí, meio que a garota, que agora sabemos que o nome dela é Ramona Flowers, nem escuta ele, porque também quem que vai querer estar numa festa vai querer saber a origem do Pac-Man. Esse moleque é meio retardado. Ele descobre que ela trabalha como entregadora, e depois do Scott praticamente forçar ela a sair com ele pra assinar um bagulho lá de entrega, Scott e Ramona Flowers têm um encontro. E nesse encontro, a gente consegue perceber uma química absurda que esses dois têm. Enfim, no meio do encontro começa uma nevasca da desgraça, Scott vai pra casa dela e os dois se divertem, mas Scott não consegue terminar a diversão, assim por se dizer. Total, acabou o beta. No dia seguinte, um torneio de banda se inicia e o Sex Bobomb, que é a banda do Scott junto do Stephen e da Kim, vão se apresentar num torneio de bandas. No meio da apresentação, aparece o primeiro ex-namorado do Mal da Ramona. Que, bem, ele manda um e-mail gigante pro Scott primeiro, mas o Scott meio que caga pra aquilo. E, bem, ali conhecemos ele, Matthew Patel. E em uma coreografia absurda, tem a briga dos dois. A única coisa que eu acho muito nada a ver é que do nada o Matthew começa a cantar, que sinceramente quando eu tava escrevendo o roteiro eu nem lembrava. Eu tive que reassistir o filme pra poder finalizar o roteiro, que só aí eu lembrei que o Matthew começava a cantar. E eu acho isso ridículo. Enfim, uma luta intensa que termina com Scott Pilgrim matando Matthew Patel. E outra coisa muito importante pra se ressaltar é, esse filme brinca muito com aquela dinâmica de videogame e jogos retrô. Então, quando o Scott derrota alguém, aparece uma pontuação, no lugar de aparecer sangue, não aparece sangue o filme todo, acho que só num corte lá no final do filme, toda vez um show de moeda voa, é algo muito surreal, e é algo sinceramente incrível, na minha opinião. O filme todo referencia muito o jogo retrô, tanto é que o flerte do Scott foi falar do Pac-Man. Enfim, e eu também tô tentando pular ao máximo o triângulo amoroso ridículo que tem entre Scott, a Ramona e a Knives. Eu nem falei o nome dela, mas a Knives é a estudante de 17 anos que o Scott tava saindo. Novamente, alguém chama a polícia, por favor. E outras coisas que fazem esse filme ser marcante é, por exemplo, uma frase muito nada a ver, que o Scott, toda vez que tá em apuros, assim, em uma situação, que sempre é a situação Scott, Ramona e Knives, o Scott fala, eu tenho que mijar. E meio que eu tenho que mijar virou uma frase que eu falo muito agora por causa desse filme. Porque é algo tão simples, mas ao mesmo tempo que marca. E enfim, depois do Scott, de uns pega do Scott e da Ramona, o colega de quarto gay do Scott, que é o Wallace. Inclusive, eu não tô sendo homofóbico por falar dessa forma, porque é exatamente assim que o filme se refere a ele. Enfim, o gay, ou digo o Wallace, tá indo às gravações de um filme do ator skatista, que por algum motivo eu sinto muito que se inspiraram um pouco no Chorão pra criar esse personagem. E antes que me julguem, eu sei que o Chorão é um cantor e não ator, mas ele influenciou em muitas obras, e eu acredito que influenciou nessa também. Enfim, o Wallace vai às gravações do Lucas Lee, Scott e Ramona vão ter um jantar na casa do Scott, a conversa chega no assunto do cabelo do Scott, que tava enorme, inclusive dá uma agonia do caramba ver esse cabelo do Scott nesse filme. Mas a gente descobre que o motivo do Scott ter esse cabelo grande é por causa de uma ex dele, pá, aí o Scott fica tímido, vai atrás do Wallace, e bem na hora que eles chegam nós descobrimos que sim, Lucas Lee é o segundo ex-namorado do Mal da Ramona. E meus amigos, isso aqui é um show absurdo da coreografia.
Primeiro o Lucas Lee tira o Scott pra merda, faz o Scott voar, os caramba lá, é coisa surreal. Mas quando o Scott vai de vez lutar com o Lee, a gente vê a legião de dublês que ele tem. E tipo, o Scott tá sozinho pra lutar contra todo mundo. E a gente vê um show de coreografia, o Scott lutando contra todo mundo, mas aí, lógico, colocaram o Scott no meio de uma rascada, que ele tava sendo chutado, o Lucas Lee vai tomar um café porque achou que já tava ganho, mas quando mostra o corte de novo, pá, o Scott derrotou todo mundo, vai pra cima do Lee, toma um socão que faz ele voar pra longe. Só que aí a gente vê a sacada genial desse filme. O Scott é só um canadense que sabe lutar, e sim, ele sabe lutar bem pra caramba. Mas não tem como ele conseguir competir. No futuro a gente vai ver que tem gente que tem poder. Inclusive o próprio Matthew Patel tinha poder, mas ele foi... tanto faz. Enfim, e o Scott desafia o Lucas Lee pra uma manobra de skate sobre um corrimão de 200 andares. Quando o Lucas Lee aceita, ele vai fazer a manobra, só que a escada não tava finalizada, provavelmente porque era só um cenário. O Lucas Lee explode, morre, e é isso. Vida que segue. O Scott, enfim, derrota o Lee, a Ramona dá um chat sumiço nele e some. Mas, no lugar disso, o Scott começa a ligar pra Ramona, mas começa a levar uma pá de toco por causa disso. No lugar de receber uma ligação da Ramona, ele recebe a ligação da Envy. Quem é Envy? A ex-Scott que fez ele parar de cortar o cabelo. E também da Knives. A Knives é a ex-colegial do Scott. E uma cena que eu assisto, toda vez que eu assisto eu dou risada. Ah, oi, Knives. Como é que é? Você tá aqui fora? O Scott tá aí? Ah, então, olha, ele acabou de sair. Jura? Pois é. Foi mal. Scott vai tomar um café e é xingado pela Julie Powers. Quem é Julie Powers? A garota que tinha proibido Scott de dar em cima da Ramona. Mas o Scott é do mal, então ele foi mesmo assim. Lá ele encontra a ex dele, que eu acho uma arrombada. Ele encontra a Ramona, a banda do Scott vai apresentar a abertura do show da banda da Envy, porque a Envy é do mal. És mau, vilão, feioso, camelo. Não tem briga da Ramona com a Envy, infelizmente, mas seria muito bom se tivesse. A gente descobre que a Envy traiu o Scott, e descobrimos que o garoto que a Envy traiu o Scott era ninguém mais que Todd, o terceiro ex-namorado do mal da Ramona. Que dá um socão tão forte na Knives que tira a tinta do cabelo dela. Scott vai pra cima do Todd porque ele bateu na Knives e zombou da cidade de Toronto. E aqui descobrimos que o Todd tem poderes por ser vegano. Alguma coisa o criador fumou. Mas enfim, o Scott apanha. O que o Scott apanhou nisso aqui? Ele voa pra lá, ele voa pra cá, ele voa pro alto, quebra a parede, começa a cantar baixo, vira uma disputa de baixo que no final das contas o Scott perde de novo por causa dos poderes veganos. Mas o Scott encontra 2 copos, um café com leite e outro com café com leite normal e o outro com café com leite de soja. Ele engana o Todd fazendo ele beber o café com leite normal e descobrimos que o Todd é um imbecil, porque ele já tomou sorvete e comeu frango sem saber que não era vegano. E por quebrar 3 vezes a dieta dos veganos, Todd perde seus poderes e o Scott dá uma cabeçada tão forte nele que ele morre. E aqui a gente tem um diálogo de ex-namorados muito nada a ver, que eu achei muito nada a ver isso aqui, que é tipo, você explodiu meu namorado, aí o Scott fala, você explodiu meu coração, e tanto faz, ninguém liga pra isso. Foda-se. Nesse momento da história, o Scott já tá ficando sem paciência de ter que enfrentar 3 pessoas diferentes, quase morrer 3 vezes, e ainda tem uma quarta que acontece no dia seguinte, que dessa vez é uma garota. E de uma forma que atualmente é muito cancelável, descobrimos que a Ramona já teve uma fase lésbica, olha, eu tenho que perder a voz pra falar isso. Briga com a Roxy, mas só o Scott pode derrotá-la, porque é ele que tem que matar os ex. Scott usa o ponto G da Roxy, que eu acho muito nada a ver, e faz ela morrer de tesão. Eu tenho menos ênfase pra isso, porque é esquisito e desnecessário demais falar dessa cena, e é muito esquecível. E aqui temos o único lado ruim desse filme, é que a partir do terceiro ex-namorado, a partir da Roxy, os próximos 3 são completamente esquecíveis, porque os próximos 2 no caso, porque tem ela e tem outros 2. Os próximos 2 são esquecíveis, e são tão esquecíveis que os 2 brigam juntos, porque são os gêmeos, pera aí que o nome deles é difícil, tô tendo que ver no roteiro, Gêmeos Katayanagi, que é a próxima banda que o Sex Bomb vão enfrentar na Batalha de Bandas.
Na batalha, a Ramona tá de conversa com um cara que descobriremos em breve que é o cara que meio que sediou e montou todo o torneio de bandas. Em uma batalha que é muito nerfada por conta do preço de CGI, porque tem duas enguias lá contra um macacão gigante que e é muito esquecível porque é muito curta essa cena. Descobrimos que a Ramona voltou com Gideon. Como assim voltou? E quem é Gideon? Gideon, o cara que montou o torneio de bandas, o criador da Liga dos Ex-Namorados Malvados, e quem vai arcar com o preço de 3 álbuns do Sex Bomb. Sem o Scott, porque ele se recusou a cantar em uma banda... minha dicção tá ótima hoje. Se recusou a cantar em uma banda bancada por esse cara. E motivado pelo Wallace, o gay, Scott vai até uma balada recém-inaugurada pelo Gideon para brigar pela Ramona. Consegue a espada do amor, derrota um monte de capanga, uma coreografia muito absurda. Que coreografia, que filme perfeito. A espada se quebra pelo Gideon. Do nada a Knives aparece para salvar o Scott, salvar entre aspas, porque na verdade ela foi brigar com a Ramona. Do nada vira um Street Fighter do caramba isso aí. Do nada, aí o Scott meio que consegue derrotar o Gideon. Conta a verdade pras duas, fala que ele traiu ela com ela, e traiu ela com ela, e fica um triângulo amoroso desnecessário. Enfim, quando ele meio que fica sem palavras, não consegue explicar, Gideon apunhala Scott pelas costas, e Scott Pilgrim morre. A gente é levado para a terra dos sonhos de Scott Pilgrim, onde ele conversa uma última vez com a Ramona. Descobrimos que o Gideon colocou um chip na nuca dela, e é por isso que ela voltou com ele. E também porque meio que ele foi o único que tratou ela mal. Ninguém liga. Enfim, o Scott aí o Scott pega a segunda chance dele, a segunda vida. E lá vamos nós pro round 2. E novamente, essa cena toda é mostrada muito como um videogame. O Scott indo, humilha um cara da senha 1, mata os 2 caras da senha 2, se desculpa de vez com a Kim, que eu nem sei se eu citei, mas era uma ex-namorada do Scott, que eu pulei muito triângulo amoroso disso aí, e nem fazia parte do triângulo. Mas quem vê o filme sabe que a Kim nem liga pro Scott. Na verdade até liga, mas prefere não falar porque é magoada por ele. Dessa vez o Scott não vai brigar com o Gideon pela Ramona, e sim por ele mesmo. E agora com a espada do alto respeito e com o fato de ele já ter vivido essa luta, ele consegue meio que derrotar o Gideon por um tempo. Agora ele mesmo fala a verdade pra Knives e pra Ramona, meio que se entendem. O Gideon tenta lutar de novo, só que dessa vez com uma espada muito braba lá, que faz os atributos dele melhorar tudo. Scott, Ramona e Knives lutam juntas, tá? Scott, Ramona e Knives lutam juntos depois de um sacrifício do caramba pra conseguir derrotar o Gideon, destroem contatos do Gideon com a Sex Bomb, já que agora o Gideon morreu, e aparece uma versão sombria do Scott, que parecia que ia ser uma baita briga de novo, só que eles viram amigos, o Scott sombrio, o Scott das sombras, o Scott emo, porque são a mesma pessoa, então óbvio que eles se entendem. A Knives percebe que é da Ramona que o Scott gosta, os dois se entendem, Scott fica com a Ramona e pá, final feliz. Scott Pilgrim contra o Mundo foi lançado em 2010, com um orçamento de aproximadamente 85 milhões de dólares e uma bilheteria de aproximadamente apenas 47 milhões. Ou seja, o filme não se pagou. E é por isso que eu acho esse filme tão injustiçado. Porque tem piadas realmente boas, uma coreografia genial, um elenco bom. Eu esqueci de mencionar, por exemplo, que literalmente é o Chris Evans, Capitão América, tô ficando rouco. Chris Evans, que é o Capitão América, que faz Lucas Lee, por exemplo. Tanto que até hoje esse filme é esquecido por muitos. Ninguém lembra realmente de Scott Pilgrim contra o Mundo. Scott Pilgrim contra o Mundo teve 83% de avaliação de crítica e 84% do público. O que mostra que é um filme ótimo pra qualquer um. Eu, particularmente, gosto muito desse filme. Toda vez que eu tô de passear no tédio, penso em um filme pra assistir, eu vou assistir Scott Pilgrim. Porque é um filme que distrai, é um filme que, como eu falei, tem muita transição e uma transição rápida. É um filme que tem quase 2 horas, mas 2 horas que passam voando, porque você nem lembra que se passou 2 horas. É um filme ótimo. Pra mim, Scott Pilgrim contra o Mundo tem um 10. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram, por favor, dá um like, se inscreve, comenta aí se você quer a porcaria do vídeo da série do Scott Pilgrim, que é um anime, na verdade, mas eu tô falando a série porque traduzido é Scott Pilgrim a série. É isso, obrigado por assistirem até aqui. Tchau.